A noiva do meu irmão e a família dela estão furiosos comigo por eu não querer hospedar o irmão dela no fim de semana do casamento deles. Mas é porque eu não sou idiota e eles querem uma babá de graça. Postado por agressiva aposta 1188. Então, eu, 42 anos, fui solicitada a hospedar parte da família da noiva do meu irmão, Bruno, 38 anos, para o casamento deles que acontece no próximo fim de semana. Vamos chamar a noiva de Daniela, ela tem 39 anos. Eles estão juntos há quase 5 anos. Para começar, meu irmão não é exatamente a pessoa mais esperta do mundo. Ele caiu em uma mentira atrás da outra e ainda não enxerga as mentiras e anos de comportamento manipulador e fachada falsa dela. Por exemplo, ela mentiu no começo dizendo que não podia engravidar, chegou a dizer que o útero dela tinha sido removido. Então por que você tem menstruação, sua louca? Agora eles têm um filho de 4 anos e outro de 2. Ainda assim, essas foram gestações milagrosas. Ela disse a ele que eram gestações em trompas ectópicas. Aparentemente meu irmão não sabe usar o Google, nem acredita nos inúmeros familiares e amigos que disseram que é impossível dar à luz em uma gravidez ectópica. Ele trabalha muito e nunca conseguiu ir a uma consulta com o obstetra, e mesmo que tivesse ido, provavelmente não teria perguntado ao médico. No final, ele disse que a ama e que isso não importa. Tudo bem, cara. Beleza. Ficamos felizes por você e pelos nossos novos sobrinhos. Nem preciso dizer que eu, e grande parte da nossa família, não gostamos da Daniela. Ela é uma aproveitadora de primeira, descartando pessoas como lenços de papel depois que elas deixam de ser úteis. Eu a vi manipular meus pais, meu irmão, minha irmã, os próprios amigos e família dela. É simplesmente nojento quando tenho que lidar com ela em eventos de feriado, casamentos, funerais. Só de pensar, já me dá arrepios. Agora, eles finalmente vão se casar no próximo fim de semana. Estão planejando isso há cerca de 6 meses, já que ela é fanática por Halloween, mas não quer que o aniversário de casamento coincida com o Dia das Bruxas. Não é um evento grande, cerca de 50 pessoas, a maioria da nossa família e alguns da dela. O irmão dela, a esposa dele e os 4 filhos não podem pagar um hotel. Isso é algo que Daniela sabe há meses, mas só me perguntou ontem à noite se eles poderiam ficar na minha casa, já que eu tenho a casa mais espaçosa. Essa é uma situação irracional e indesejável para mim por vários motivos. Primeiro, eu moro a quase 3 horas do local do casamento e da cidade onde serão realizados eventos como provas finais de vestido, jantar de ensaio, despedidas de solteiro e solteira. Isso vai exigir muito vai e vem para eles, especialmente porque meus filhos e eu, mais meu acompanhante, só fomos convidados para o casamento e a recepção. Eles nem poderiam ir de carona conosco, porque não vamos a esses eventos. Segundo, crianças menores de 13 anos não foram convidadas para o casamento ou a recepção, presumindo que todos os adultos e meus adolescentes estarão no evento. Quem vai cuidar das crianças deles de 1, 4, 5 e 9 anos, e onde elas vão ficar durante as festividades? Meus filhos vão ao casamento do tio deles. Queremos apoiar meu irmão e ver outros membros da família. Então, se o plano é ver se eu ou um dos meus filhos, de 17, 16 e 15 anos, vai cuidar deles, a resposta é não. Terceiro, eu conheci essas pessoas uma única vez de passagem. Não sei nada sobre elas, e se forem qualquer coisa parecidas com a irmã, bem, eu não quero saber. Além disso, tem a questão de confiar em estranhos na minha casa com meus filhos. Não, obrigada. Quarto, por que exatamente eles não podem ficar com os pais da Daniela? Eles têm uma casa de 3 quartos e moram sozinhos. Por que eles não podem hospedar o filho e os netos? Resposta, ele e o pai não se dão bem, e como o pai dela é a única pessoa decente da família dela que conheci e gostei, isso é uma bandeira vermelha para mim. Eu disse a Daniela e ao meu irmão que realmente não me sinto confortável com isso, e a resposta foi, por favor, é família. Nossa, meu namorado, estranho dizer namorado na minha idade, disse que ficaria conosco o fim de semana todo se eu me sentisse desconfortável com eles lá sozinhos, e que ajudaria já que também esperariam que eu fosse uma boa anfitriã, o que significa cozinhar para todos, etc. Isso é ótimo e ajudaria com a parte do desconforto, com certeza. Mas mesmo assim, além das questões de confiança, estou principalmente preocupada com onde as crianças deles vão ficar durante tudo. A resposta foi, ainda estamos resolvendo isso. Depois disso reforcei o não porque tenho visões deles dizendo que o menino de 9 anos poderia cuidar dos de 1, 4 e 5 anos na minha casa. Minha família está dividida 50-50 sobre eu estar sendo grossa, e a família da Daniela, exceto os pais dela, também acha que estou sendo grossa, já que é só um fim de semana, e eu costumo receber todos nos feriados e tal. Eles dizem que estou sendo snob, que estou fora da realidade por não entender as dificuldades financeiras deles. Meu Deus, até uma década atrás, eu estava exatamente na mesma situação financeira que eles. Não me importo que eles não tenham o dinheiro do Bezos. Eu me importo que são estranhos, que provavelmente esperam que alguém na minha casa cuide das crianças e perca a cerimônia ou fique de babá o fim de semana todo enquanto os pais saem para a farra. E o fato de haver tensão familiar entre eles e os pais deles está me dando ansiedade sobre o que esperar dos meus possíveis hóspedes. Estou sendo grossa? Comentários relevantes do tópico. Comentário: você não é absolutamente a grossa aqui, e eu também não os deixaria entrar na minha casa. E se as crianças roubarem suas joias? O que impede os adultos de mexerem nos seus documentos e roubarem sua identidade? No melhor dos casos, eles comem tudo na sua casa, bebem todo o seu
álcool e deixam uma bagunça enorme para você limpar. É a sua casa. Se estão com tantas dificuldades financeiras, por que estão vindo? Hospedar um casal adulto é uma coisa, mas isso é um grupo inteiro de pessoas que vão esperar que você os receba, pague por eles e provavelmente use seu carro. Por que os netos não estão ficando com os pais da Daniela se o problema é com o filho? Tem algo estranho aqui. São completos estranhos que a própria família não quer hospedar. Por que você deveria? Mantenha sua posição, moça. Não é não. E talvez os familiares que não gostam da sua decisão possam recebê-los. Resposta da OP: eu concordo com tudo isso, e é por isso que a situação está me fazendo hesitar. Eu até considerei oferecer pagar 2 quartos de hotel para eles perto do local do casamento. Mas sei que isso será distorcido como eu sendo uma pessoa horrível que se acha acima da família ou algo assim. Ou provavelmente criaria um precedente de que eu pago por coisas e resolvo os problemas deles. Comentário 2: economize seu dinheiro. Não é seu circo, não são seus macacos. A OP adiciona uma edição ao post. Estive recebendo uma enxurrada de ligações e mensagens da Daniela e do meu irmão, que ignorei até cerca de 1 hora atrás. Calmamente perguntei: qual é o problema? Quando atendi, dava para ouvir o pânico na voz dela enquanto ela se apressava em me repreender por ser tão cruel enquanto ela tinha tantas outras coisas para resolver. Minha cara: eu trabalho em tempo integral, viajo a trabalho, tenho 2 filhos jogando futebol no ensino médio, 2 filhos com empregos de meio período e sou mãe solo. Não tenho exatamente uma agenda tranquila e tempo livre. Ela continuou dizendo que estava tão certa de que eu estaria disposta a ajudar, leia-se, cuidar da família dela que ninguém mais parece querer por perto. Que ela já prometeu a eles que poderiam ficar na casa da piscina. Vamos esclarecer: a casa da piscina tem um banheiro, uma sala ampla e uma pequena cozinha compacta. Mal tem o tamanho de um quarto principal, muito menos espaço para 6 pessoas. Não é nenhum espaço extravagante. Eu disse a ela: desculpe-me, mas isso não é meu problema. Você deveria ter perguntado antes. Eu também reservei um hotel, o XYZ, para mim e as crianças porque planejei tomar um drink no casamento, e não vou dirigir para casa depois disso. Como você planejava levá-los para minha casa, afinal? Eles estão alugando um carro? Quem vai cuidar das crianças? Por que seus pais não podem ficar com as crianças se o problema é com seu irmão? Por que ele as traria se não pode pagar, de qualquer forma? Isso é um planejamento extremamente ruim. Disparei essas perguntas como balas de uma arma. Ela disse que isso foi jogado em cima dela, e ela ficou sem saída. Eu disse: então você achou que eu era a melhor pessoa para jogar isso em cima e tirar do seu prato? Não somos exatamente próximas, Daniela. Por favor, pare de me pedir, eu não vou fazer isso por você. Minha resposta é final. Desculpe-me, mas não estou arrependida. Fomos desconvidados do casamento. Que se dane. Não acredito que meu irmão vai permitir isso, mas se acontecer de não irmos, que bom. Atualização 1 semana depois. Então, minha futura cunhada me ligou hoje e nos reconvidou para o casamento, que é no sábado. Dava para perceber que foi uma atitude forçada da parte dela, sem um pingo de sinceridade no pedido de desculpas, nem menção de que ela estava errada, exceto por ter reagido exageradamente no calor do momento. Eu já tinha conversado com meus filhos sobre o que eles queriam fazer e o que achavam caso fossemos reconvidados, e eles estavam na mesma vibe que eu, dane-se. Então, fizemos outros planos para o fim de semana. Passei isso para ela e ela teve a audácia de dizer: bem, então vocês podem cuidar das crianças, né? Eu literalmente ri, disse para ela se ferrar. Ela começou a chorar e dizer que eu nunca dei uma chance a ela, que sempre fui muito má com ela, e que ela não sabe o que fez para mim. Blá blá blá. Eu, não tão gentilmente, reconheci que nunca dei a ela a oportunidade de me enganar porque sou mais esperta que ela, mas observei em silêncio ela manipular quase todos na minha família de alguma forma. Meu irmão está bravo com ela porque não vamos, e era a responsabilidade dela consertar as coisas, e ela estragou tudo completamente. Para ser justa, meu irmão não se comunicou comigo diretamente sobre o incidente, e isso meio que me irrita também. Tipo, você não poderia me dizer que não sente o mesmo e que gostaria que fossemos? Meu pai disse que claro, ele quer que estejamos lá. Ele está muito bravo com a Daniela. Sim, claro, pai. Então é isso, pessoal. Vamos passar nosso fim de semana no jogo de futebol Michigan versus Michigan State e fazendo um churrasco com os melhores torcedores do estado. Hashtag rei o hashtag Goblio. Comentários relevantes do tópico. Comentário com do Votes, além de dizer que não achava que poderia ter filhos há mais de 5 anos, o que realmente não é da sua conta. Como ela causou drama familiar. Como ela manipulou as pessoas. Você não é a grossa porque pode decidir quem pode ou não ficar na sua casa, mas você parece uma pessoa fria que provavelmente não deu uma chance a ela. Resposta da OP: não é uma situação de ela achar que não poderia ter filhos e ter tido sorte. Ela enganou meu irmão dizendo que teve o útero removido. Ninguém sem útero pode engravidar, e uma gravidez ectópica é uma gravidez raríssima nas trompas que resulta na morte do feto e possível morte da mãe. Nenhuma dessas coisas é possível. Não houve mal-entendido, ela mentiu e o manipulou. Não é da minha conta? Talvez não, mas certamente mostra o tipo de pessoa que ela é. Eu dei uma chance honesta a ela. Ela era do meu agrado, com certeza, mas não desisti dela até o drama com o bebê e tudo o que aconteceu desde então. Ela disse aos meus pais que tinha câncer de ovário em estágio 3, mas que o seguro não permitia tratamento a menos que ela tivesse um cuidador dedicado. Meu pai largou o emprego para fazer isso por ela.
Houve todo tipo de problema, ele nunca recebeu treinamento, nunca foi pago, etc, etc. 3 meses depois, ela admitiu que não tinha câncer, só não queria ficar sozinha o tempo todo. Então meu pai se aposentou cedo por nada. Não sei quantas vezes ela pediu a um dos meus filhos para cuidar das crianças com pagamento, e depois nunca pagou. 2 vezes não tinha comida na casa, e minha filha teve que pedir delivery para alimentar meu sobrinho. Isso, por si só, não é um problema, mas não minta. É só dizer que não pode pagar, mas que precisava de ajuda. Ela disse ao chefe que estava faltando muito ao trabalho porque o noivo é viciado em drogas e abusivo com as crianças. Então ela tirava folga nos dias em que ele não trabalhava para proteger os filhos caso ele estivesse drogado. Claro, o empregador chamou o serviço de proteção infantil. Descobriu-se que ela era quem tinha o problema com drogas. Ela foi para a reabilitação, e tudo está bem no mundo novamente. A lista continua. Se ela diz que o céu é azul, é melhor você olhar pela janela e confirmar com seus próprios olhos. Infelizmente meu irmão atribui tudo isso ao vício dela, mas ela está sóbria agora e melhor, segundo ele. Pelo que vale, ela ainda é uma pessoa horrível. Se isso me faz uma pessoa de coração frio, que seja. Nossa, bem, minhas desculpas por questionar. Eu provavelmente teria uma atitude muito mais dura que a sua depois de tudo isso. O vício destrói famílias. Parabéns por tentar apoiar seu irmão, espero que aproveite o jogo. Vai Buckeyes. Resposta da OP. Nós vencemos. Não me importo de explicar, mas isso me deixa irritada de novo. Honestamente estou esperando que ela o convença a se mudar para longe da família em breve. Isolá-lo das vozes da razão. Nota do editor. A OP diz nós vencemos porque esse comentário foi feito depois que o casamento e o jogo passaram. Não se sabe se houve algum drama no casamento ou que a família da cunhada acabou fazendo. Provavelmente acabaram incomodando outra pobre alma, mas pelo menos a OP aproveitou um fim de semana feliz com a família.